Tecnocast, o podcast do Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Matheus Gonçalves. E o Barba sou eu. Bom, semana passada o Riga publicou uma matéria no Tecnoblog praticamente declarando a morte do Android Wear, né? Então resolvemos pegar essa pauta para falar hoje sobre o mercado de wearables, mais especificamente sobre os smartwatches, né? Então aguenta aí que a gente começa depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens. Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 6 minutos e 33 segundos. Então vamos lá, Riga, qual é a primeira mensagem de hoje aí? O primeiro e-mail é do Felipe Santos, ele tem 28 anos, é de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Olha aí. Quando se trata de finanças, o brasileiro ainda precisa aprender muito. Assim como o problema político do país é de nossa responsabilidade, o financeiro não fica atrás. Esse é um ponto que eu sempre apoiei para que fosse ensinado também na escola, claro, com a ajuda dos pais em casa, assim como qualquer outra matéria. Acompanho o trabalho de influencers na mídia, como o Serbase, a Arcuri, e garanto que evolui bastante financeiramente. O bombardeio do consumismo que a internet causa já está controlado. A Natália Arcuri, inclusive, já gravou com a gente, né, um episódio aqui no Tecnocast. Acho que foi o 42, né? Isso, acho que foi o primeiro sobre finanças, né, que a gente fez. Ele continua aqui. Mas enfim, gostei muito do tema dos métodos dos envelopes, assim como 50, 20, 30. São ferramentas que só agregariam resultados positivos ao nosso orçamento doméstico. Muito bacana a junção dos temas finanças e tecnologia que vocês abordaram. Fica o meu joinha e incentiva novas oportunidades para discutirmos o assunto. Abraços do seu vizinho. Ó, Mobilon aí. Valeu, Felipe. Tô até pensando, cara, se não vale a pena a gente transformar o Tecnoinvest num programa com uma certa frequência. O que você acha? Pô, acho que seria muito legal. Tem todos os Tecnoinvests, né, não oficialmente, eles deram um retorno, uma audiência muito boa, assim, então o pessoal tá interessado mesmo. E a gente sempre recebe um feedback, assim, o pessoal manda e-mails na caixa postal. E hoje em dia tem muito a ver com tecnologia também, né? Por causa das fintechs e tal. E também porque o iPhone 10 custa $1.000, né? Sim. Então você precisa de dinheiro pra comprar essa bosta. Vamos ver, olha aí, anunciantes e parceiros. Vamos ver se alguém topa entrar nessa investida com a gente aí. Vamos pro próximo e-mail aí. Próximo e-mail é do Dani Quê? Gezinter. Eu falaria Getcher. Gesinger. É. Desculpa, não sei falar esse nome. Pessoal, parabéns pelo trabalho. Valeu. Sou fã de vocês e venho me divertindo com todos os episódios. Eu escuto os novos e aos poucos vou ouvindo aos antigos. Referente a esse Tecnocast 82, putz, fantástico. Identifico muito com inúmeras situações, cartões de crédito, gastos inúteis e a necessidade de poupar. Eu achei bem interessante a questão de sempre poupar para comprar os dispositivos novos, celular e equipamentos de tecnologia em geral. Afinal, sempre quero trocar por ser entusiasta de tecnologia, quero sempre estar testando novos produtos e tecnologias novas. Já gastei muito com tecnologia em geral e hoje me controlo, pois os preços só sobem no Brasil e vem cada vez mais se tornando artigo de luxo e status ter um celular top. É artigo de luxo e status, Iga? Você concorda? Alguns são, sim, mas enfim. Em algumas situações, talvez, né? É. Fora outras coisas, por exemplo, da Apple, que ano após ano vem criando uma bolha e tornando cada vez mais impossível ter nada da marca. Tem a questão do dólar, né, também, mas Apple geralmente sempre foi muito caro mesmo. Sugestão: como venho ouvindo o podcast de vocês mais antigos, venho observando como temas dos primeiros Tecnocasts são bem atuais. E aí veio uma vontade de sugerir rediscutir os temas antigos, mas que são, para mim, bem atuais. Pode ser, cara. Que temas antigos aí você tem ideia? Manda pra gente depois.
Manda umas sugestões. E o Tecnocast, ele, historicamente, ele é assim, né? A gente discute temas não tão com tanta data de validade, né? Então não é um Tecnocast, não é um podcast sobre notícias, sobre o noticiário. O pessoal sempre fala pra gente fazer semanal o programa, né? Mas pra fazer semanal, a gente teria que fazer sobre notícias. E a gente quer fugir um pouco disso. Até porque notícia não é toda semana que sai alguma coisa que dá pra se aprofundar mais e tal, né? Então, a ideia do Tecnocast é ter uma discussão um pouco mais afundada. Afundada não, né? Um pouco mais a fundo. E por último, ele deixa uma pergunta aqui. Pessoal, vocês indicam mais o SoundCloud ou o Spotify para ouvi-los no Android? Eita, nós. Então, entre esses dois, eu recomendaria o SoundCloud, porque o Spotify, não sei por qual motivo. Primeiro, a gente nem sabia que o Tecnocast estava no Spotify. A gente foi avisado de que estava. Eu descobri todos os detalhes. Ah, tá. E segundo é que por algum motivo ele demora pra atualizar, então alguns episódios, assim, não saem. Então não tá muito confiável, assim. Então eu recomendaria o SoundCloud. Mas, se você quiser realmente se aprofundar nesse negócio, eu recomendo um aplicativo dedicado de podcasts. O meu preferido é o Pocket Casts. Ele é pago, mas pra mim vale cada centavo. Eu também acho o Pocket Casts o melhor para Android. No Brasil, a maioria dos podcasts utiliza o SoundCloud, mas ainda tem vários que estão fora dele, né? De tecnologia mesmo, tem vários que estão no Libsyn, enfim, em outras plataformas. Então, se você for usar o aplicativo do SoundCloud, você vai ficar um pouco fechado ali na plataforma deles, é um pouco limitado. Então, seria mais legal puxar um aplicativo mesmo específico para isso, até porque você consegue ir baixando para ouvir depois no trânsito, não tem problema com dados, né? Enfim, acho que funcionaria melhor fazer isso mesmo. Bora pra pauta? Bora lá. Semana passada o Riga publicou a matéria lá no TB, né? O título era "O Android Wear continua irrelevante e está morrendo lentamente". Então acho que vale a gente começar o programa já deixando pro Riga. Riga, fala aí, por que você tá declarando a morte do Android Wear, praticamente? Eu não tô declarando a morte, ele só tá morrendo. Por que você está declarando? Ele ainda está morrendo, não morreu ainda. Mas eu escrevi esse artigo com base em uma matéria do Ars Technica. O Ron Amadeu, ele escreveu que o Android Wear tá sendo morto e toda a culpa é da Qualcomm, porque a Qualcomm não lança processador atualizado para smartwatch. O último foi o Snapdragon Wear 2100, que já era ruim na época, já era desatualizado na época. E aí eu escrevi um artigo dizendo que, então, ok, a Qualcomm tem uma parcela de culpa, mas a culpa, na verdade, é de todo o mercado, porque se você for ver, o Android Wear, ele não tá tão bom, as fabricantes não estão lançando smartwatches que sejam realmente interessantes do ponto de vista de vendas. Quando a gente vê o Apple Watch decolando lá em cima, e o Android Wear não estando nem no top 3, top 5, isso é algo bem estranho e ruim para um sistema operacional que nos smartphones ele domina. Todo mundo já testou o Android Wear aqui, né, todos nós 4, e eu sempre tive a impressão, mesmo com as atualizações do Android Wear, que ele é um sistema meio inacabado, assim. Ele, sabe, falta polimento, a bateria não dura, o desempenho não é tão bom, enfim, tudo tem uma parcela de culpa. Queria saber o que vocês acham disso aí. Eu concordo com você. Pra quem já acompanha aí os nossos podcasts, sabe que eu venho usando bands e fitness bands e smartwatches há um bom tempo. A minha impressão com o Android Wear é mais ou menos parecida com essa também, de que é um produto que ele foi lançado no mercado meio que às pressas. Ele falta funções, ou ele é lento, ou ele trava. Falta no mercado que as empresas grandes que tem, os nomes grandes de Android, eles lancem smartwatches também, porque quer queira, quer não, a Apple, ela tem bastante força no mercado por causa do apelo que a marca tem com os usuários. O cara, ele tem um iPhone, ele vai comprar um Apple Watch. No mercado Android, não existe muito esse apelo. A marca, ela é meio que diluída entre outras marcas grandes, tipo a Samsung. E a Samsung, ela não quis investir no Android Wear. A Motorola investiu no Android Wear com o Moto 360. Se vocês já chegaram a usar, ele é bem ruim, bem ruim. A LG tinha um relógio legal, que era o Watch Sport, não tinha? Que era bem legal, mas... Foi o último que eles lançaram, o Watch Sport.
Teve outros, né? O Na verdade, a Motorola e a LG foram as primeiras, né? Aquela propagandinha do Google. Os 3 primeiros Android Wear foram o G-Watch da LG, o Moto 360 da Motorola e o Gear Live, que era da Samsung. Isso, então, exato. Samsung começou até com o Android Wear, mas eles... Eles abandonaram o barco, cara. Eu costumo dizer que eles abandonaram o barco enquanto era tempo, porque, na minha opinião, o Tizen tá bem melhor que o Android Wear, mas vamos chegar nisso depois. Mas eu acho que é tão difícil falar de por que tá dando errado, justamente porque são tantos problemas que é difícil empacotar, sabe? Por exemplo, o Moto 360. Porra, o primeiro mesmo. Puta reloginho bonito e tal. É um dos mais bonitos que eu já vi do Android Wear mesmo. Só que, tipo, tem tantos defeitos. O processador era um processador pior ainda, mais antigo ainda. A bateria não dura nada. Olha, ainda aquela tela embaixo que é cortada, cara. Fica quadrada embaixo. A gente chamava de Moto 270, né? Isso não é um problema, eu acho. Mas tudo bem. Eu vou ser sincero. Eu usei ele durante acho que uns 3 meses, mais ou menos. Chegou uma hora que você olha aquele negócio embaixo cortado, você vai vendo aquilo, vai dando uma raiva, que você fala, por que vocês fizeram uma tela redonda e aqui tá quadrado, meu Deus do céu? Aquilo me incomodava um pouco, mas não tem como negar que o Moto 360, na época que ele foi lançado, ele foi muito hypado. Todo mundo gostou muito dele, porque, nossa, temos uma tela redonda aqui, ok, tem aquele troço lá embaixo. Mas, mano, é redondo. Já viu o smartphone com tela? Não, mas eles conseguiram colocar uma tela redonda. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Todd, não compre o iPhone 10, cara. Pô, foi o primeiro Note, então. Mas eu acho que assim, se você for juntando, né, o Moto 360, a bateria era muito ruim, a tela era também resolução muito baixa, o processador era muito fraco, ele trava bastante. Então, assim, falta realmente um modelo de relógio que entregue um pacote decente, assim, que seja bonito, né, que é um ponto muito importante num relógio, e que tenha todas as funcionalidades. A hora que a gente chega na questão das funcionalidades, a limitação é do próprio sistema operacional. Então, mesmo que você resolva todos os outros problemas, ainda vai ter a questão das funcionalidades pra você lidar e tal, né? Eu acho que no Android tem um outro problema também, cara, que o mercado de Android, de novo, ao contrário do mercado Apple, a galera precisa de um motivo muito mais forte pra poder comprar o aparelho. Então o smartwatch, ele é um produto de nicho. Quando a gente transfere isso pro mercado do Android, a galera só vai comprar se eles sentirem a necessidade, se eles perceberem que o preço é bom, que o produto apresentado ofereça os melhores recursos, sem travar e tal. E o Android Wear, ele é justamente o contrário disso. Os melhores produtos são super caros, os melhores. Os menos piores, vamos dizer assim, são super caros. E vamos deixar aqui claro, eu uso Android. O meu smartwatch principal é um Apple Watch que eu uso com o iPhone do trabalho. O que o mercado tá oferecendo ainda não atrai a galera que usa Android em peso de uma forma que, beleza, eu vou comprar esse smartwatch, ele ou, entre aspas, vai substituir o meu smartphone, ou ele vai agregar recursos ao meu smartphone. Quando você compara os produtos do mercado, coloca na balança, meio que não vale a pena você comprar um produto desse, entendeu? Então, o artigo que o Riga se baseou falava que a culpa era da Qualcomm? Eu achei que fosse a última culpada. Eu achava que tudo começava com o Google, cara. Porque se você pegar o Android Wear, que tá na versão 2.0, qual a versão que tá o Apple Watch? Que foi lançado depois. Tá na 4, não é isso? Isso é meio relativo em relação à versão. O problema é que a versão que está disponibilizada, ela não oferece os melhores recursos. Então, entendeu? Mas tá abandonado, cara. Então, largado. Mas é uma questão de ovo e galinha, né? Porque o Google não faz porque o mercado não tá fazendo nada. A Qualcomm não faz porque o mercado não tá fazendo nada. Não, cara, e o mercado não se interessa porque o Google não faz e porque a Qualcomm não tá apresentando nada, entendeu? Então, é por isso que eu concordo com o Barba nessa pegada aí, porque quem tinha que estar empurrando esse barco pra frente é o Google, entendeu? Era o Google, exatamente. Mas aí que tá, a hora que a gente chega no ponto da demanda. Eu não acho que o smartwatch vai ser uma coisa que vai ter demanda qualquer dia. Eu não acho que vai ser uma coisa mainstream igual é o smartphone. O smartphone, ele resolve muitos problemas e ele é essencial na vida das pessoas, ao ponto de ter substituído o computador. Agora, o que o Watch faz? O Watch, ele pode trazer benefícios. Por exemplo, o Apple Watch já estão usando uns algoritmos lá para identificar com 85% de precisão se a pessoa vai ter diabetes ou não, só analisando o ritmo cardíaco da pessoa, a frequência cardíaca, entendeu? Então, esse tipo de iniciativa você não consegue nem ver no Android Wear por conta das limitações. O meu Moto 360, por exemplo, era aquela coisa que você só podia ver o batimento cardíaco em momentos específicos. Você liga ali e você vê quanto que você tá nesse momento. Ah, que legal, tô a 100 BPM.
é inútil, ele não tá monitorando, ele não tá guardando um histórico, eu não consigo usar isso pra nada muito útil, né? Então, eu acho que assim, o ponto é o seguinte, quando você chega na Apple, a Apple ela é muito boa em criar um ecossistema completo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que o público da Apple é um público premium. Então, a galera que já tem um iPhone, aí o que ela faz? Ela tem um Mac porque integra bem com o iPhone. Aí ela vai pensar, vou comprar um set-top box. Vou de Apple TV, que já conversa com o meu iPhone, já conversa com o meu Mac. E a hora que ela chega no relógio, é um público premium, ele tem dinheiro. E ele pensa, vou comprar um smartwatch, e pensa, logicamente, no Apple Watch. Não que seja uma necessidade básica, mas é que é um público premium, que tem dinheiro pra gastar, que vê um gadget que traz um certo status, né? E gasta. Agora, você vê isso no mundo do Android? Vocês considerariam o smartwatch hoje em dia ainda um produto de nicho ou de early adopters? Eu ainda considero um produto de nicho e de early adopters, mesmo tendo, sei lá, 5 anos de mercado já. Se a gente for considerar, por exemplo, o Pebble, que surgiu em 2012. Talvez não pelo produto estar muito verde, sabe? Não maduro. Porque ele é muito pequeno. O Mobilon falou que ele vai ser um produto de nicho. Só que ele é tão nicho que, sei lá, se ele um dia vai ter algum número relevante. Porque, por exemplo... qual é o parâmetro de nicho? Quando a gente vê, por exemplo, as vendas de smartphones. Smartphone com certeza não é um produto de nicho. É um produto geral, todo mundo precisa. Vendeu 370 milhões de unidades em um trimestre. Terceiro trimestre do ano passado. Se a gente pega o mercado de wearables, vendeu 26 milhões. Então, menos de um décimo aí, né? Menos de 10%. Só que, desses wearables, as consultorias, enfim, elas consideram qualquer coisa. Então, fone de ouvido, o Gear Icon X da Samsung, ele mede seus passos, enfim, ele é considerado um wearable. As pulseiras de $13 da Xiaomi são wearables. Quando a gente pega smartwatch, smart mesmo, tipo Android Wear, Apple Watch, dá 25% disso. Então são 6 a 7 milhões de relógios para 370 milhões de smartphones. Sendo que ele é o principal companheiro do smartphone. Entrando no parâmetro relógio, qual é a porcentagem? Porque a Apple diz que o Apple Watch já é o relógio mais vendido do mundo, dentre todas as categorias, né? Qualquer tipo de relógio. Sim, a Apple ela já fatura mais do que a Rolex, tanto em faturamento quanto em unidades vendidas. E ela já vende mais relógios em unidades do que toda a indústria de relógios suíços. Tá. Mas é uma comparação meio polêmica, enfim. Eu digo assim, é um nicho, pessoas que gostam de usar relógio. Tem que ter esse gancho. Porém, não é early adopters, né? Não é mais uma coisa de geek, de nerd. É uma pessoa que está inserida no mundo Apple e que tem uma grana para gastar, que é a audiência premium, o público premium, que é o público da Apple, ela tá muito inclinada a comprar um Apple Watch. Tá, não, tudo bem, eles não são geeks, mas você não acha que eles são early adopters? Não, são pessoas que comprariam relógios. Aí fala, tem aquele relógio da Apple. Pô, já faz 3, 4 anos que lançou, né? Então... Não é mais tão early assim, né, gente? Não, então, é justamente por isso que eu fiz essa pergunta, porque já faz um bom tempo, e a galera que compra o Apple Watch, a galera que usa iPhone, obviamente, mas que tem uma grana pra gastar, como você falou, e o que eu tô querendo fazer aqui é por que esse tipo de comportamento não se traduz para o Android Wear. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte: nos smartwatches que vocês tiveram, incluindo o Apple Watch, tá? Mas tenta focar no Android Wear. Quais eram as melhores funções que vocês usavam? O que você lembra que fala, puta, isso era muito legal no relógio e isso pagou o aparelho para mim, entendeu? Controlar a música e ver o que tá tocando. Só, fim. Nossa senhora, se não tiver isso, eu já não consigo passar muito tempo com o smartwatch. Aí eu vou fazer a pergunta que todo mundo me faz em retorno, que é, você consegue fazer isso com o seu smartphone? Consigo, mas é muito mais rápido no relógio. Tá. Porque já levantou, já acendeu a tela, já deu pause. Acabou. Eu concordo com você. E eu colocaria nessa lista aí, por exemplo, acessar minha agenda, acessar notificações rápidas dentro do relógio, sem precisar tirar meu celular do bolso e tal. Só que ainda hoje, eu não vejo os smartwatches com funções que façam a galera que tem Android, por exemplo, falar assim, cara, não vou gastar $300, ou seja lá qual é o valor que seja traduzido no Brasil, pra comprar uma coisa que o meu celular que tá no meu bolso faz, entendeu? Mas é aí que tá, eu não acho que é por isso que as pessoas vão comprar smartwatches. E eu acho que a estatística que eu falei da Apple, de que é o relógio mais vendido do mundo, é pra comprovar isso. As pessoas não compram o Apple Watch porque elas querem ver notificação. Certos recursos são muito interessantes.
simples, né? São adicionais legais de se ter. Essa praticidade de ver a notificação e tal. Mas eu acho que um relógio é muito mais um acessório de estilo e de status, que é uma coisa que a Apple entende bem, que ela sabe fazer bem. Não é uma coincidência que o Apple Watch seja o melhor do mercado hoje, seja o mais completo do mercado. É justamente porque a Apple tem esse ecossistema de usuários premium e ela é uma empresa que controla todos os processos, né, da produção, desde o chip até o software. Então é muito mais fácil para a Apple pegar e ir lá desenvolver um produto com tudo o que seria de melhor. Não que ele tem os melhores recursos do mundo e todos os melhores recursos, mas digo assim, de lançar um produto que não parece um protótipo, que é uma coisa que é muito comum no mercado de Android, né? Você vê um celular que é um protótipo só para mostrar que a fabricante consegue fazer um leitor de biometria em cima da tela, por exemplo, mesmo que não funcione bem, né? Então a Apple, ela consegue lançar um produto que seja bem refinado e que seja caro, mas não tem problema, porque o público da Apple não tem tanta sensibilidade ao preço. É um público premium e é um público que busca status, que busca uma pulseira feita pelo estilista não sei da onde e vai pagar uma grana nisso, entendeu? Então por isso que eu acho esse número muito relevante de comparar os smartwatches da Apple com o mercado de relógios do mundo, que mostra que muita gente, na hora de pensar em comprar um relógio, provavelmente, já considera pegar direto um Apple Watch. Porra, é uma puta mudança, né, de pensamento. Falando em protótipo, para mim o maior protótipo que foi pro mercado se chama Moto 360. Por quê? A tela, como vocês já falaram, não era redonda, a pulseira era péssima, o sistema era lento, a bateria durava 2 minutos, você levanta... o básico que ele tinha que entregar, que é um relógio inteligente, relógio na frente, que é levantar para olhar as horas, o básico ele não conseguia, porque era lento, demorava. Você não podia deixar a tela ligada o tempo todo, porque aí a bateria durava 20 segundos. Você tirava do carregador, ele tava quente, assim, que não dava pra usar no mesmo momento. Era, assim, o maior protótipo que foi pro mercado que eu já vi. Foi uma decepção, cara, porque eu tava lendo ontem os meus tweets a respeito do Moto 360. Eu tava muito empolgado, cara. Eu tava muito hypado. Falei, nossa, até que enfim, um relógio redondo com Android Wear, vou usar um relógio, um smartwatch, não sei o quê. Aí começaram a sair os reviews, começaram a sair as opiniões, aí eu fui dando uma brochada, ficando, ai não, cara, sério. Aí eu usei ele e, puta, que bosta, cara. É exatamente essa a sensação que eu tive, é a mesma que o Barba comentou, que é um protótipo, eu tava usando um protótipo. E isso não mudou muito hoje, né? Você vê produtos que estão saindo ainda de Samsung, o Alecrim fez um review de um Samsung esses dias, que ele levou pro bar e a gente tava... Gear Sport. A gente tava vendo lá no bar, tipo, cara, que parecia o relógio do Ben 10. Muita coisa feia, de plástico. Nossa, não, terrível, Riga, terrível. Mas assim, vendo o Apple Watch sendo considerado o melhor do mercado, eu acho que ele realmente é mesmo. Será que o mercado de smartwatches não poderia criar uma necessidade de ser maior do que o mercado, realmente maior e relevante do que o mercado de relógios tradicionais? Será que ele sempre vai ter esse público que, eu ia comprar um relógio mesmo, mas o Apple Watch vai fazer mais do que um relógio, então eu vou comprar um Apple Watch? Por exemplo, smartphone tá vendendo muito mais do que qualquer outra coisa, assim. Não vendia tanto celular tradicional porque, só tinha ligações, enfim. Pra que eu vou comprar um celular se eu tenho o meu telefone fixo? E smartphone criou essa necessidade. Smartwatch não conseguiu fazer isso, né? Então, cara, não sei se eu concordo ou se eu discordo, eu tô meio em cima do muro em relação a isso, de que o único diferencial entre o sucesso do Apple Watch e o fracasso do Android Wear é que a galera que é fã da Apple, ela compra o produto, e a galera que usa o Android, não vou comprar um relógio novo. Eu não sei se é mais ou menos isso, cara, porque eu fico imaginando o seguinte, esse pessoal que tá comprando o relógio hoje, o Apple Watch no caso, era um pessoal que ontem, talvez eles não fossem comprar um relógio de qualquer forma. Então existe um diferencial no relógio da Apple, é aí que eu falo que eu tô em cima do muro. Talvez seja só a marca, talvez o produto da Apple seja muito melhor mesmo, que não tenha nenhum outro que seja tão bom, ou que o apelo comercial seja tão bom no mundo do Android, entendeu? Eu não sei se eu concordo ou discordo disso, cara. Mas eu acho que é uma junção de tudo isso, Todd. Não acho que é só por ser Apple, não é nada, sabe, não é só essa questão da marca. Acho que é uma junção de vários fatores, como eu falei. É o melhor do mercado hoje. Por quê? Porque tem tudo do melhor, o melhor sistema, todos os recursos,
recursos, tem a melhor bateria. Não, é porque o conjunto do Apple Watch, e no conjunto pesa muito o fator estilo, o fator beleza, né? Porque, pô, é um relógio, as pessoas vão usar como um acessório de moda, né? E a Apple sabe bem disso, porque ela pega bastante nesse ponto nas apresentações. Então, o conjunto completo é o melhor. E aí, a hora que você pega também a questão do ecossistema, quem tá dentro do ecossistema Apple tá muito bem amarrado àquele ecossistema. Então, se você tem um iPhone, as pessoas não gostam de ficar escolhendo entre várias opções, de ficar pesquisando. Eu tô pesquisando aqui modelo de ar-condicionado pro escritório novo e, cara, é um sofrimento. São 50 marcas que você tem que ficar lendo especificações, o preço varia R$1.500 de diferença de um pro outro, e você fala, tá, mas qual que é melhor? Entendeu? Então, pra Apple, a escolha é muito lógica. É o melhor, mais bem construído, você já tá dentro do ecossistema, é bonito, chama atenção, enfim, são vários fatores que fazem com que o Apple Watch seja um device de sucesso. Pra Apple ele é o único, né, cara? Exato. E aí, não, quer dizer, um Android Wear até funciona, né? Não é o mesmo nível de integração, mas funciona. Você acha que alguém que tem um iPhone vai comprar um Android Wear, cara? Aí que tá, é a escolha lógica, né? Então, quando você puxa, por exemplo, o histórico de smartphones, quando a Samsung só dava cabeçada com aquele smartphone com cara de band-aid, enfim, essas coisas. Também era uma época meio sombria, né? De você decidir qual Android você vai comprar, qual é o Android top de linha que você vai comprar, que é o melhor. Também tinha essa questão, né? De ficar escolhendo os modelos. Esse ano é o LG, o próximo ano é Samsung, Motorola, enfim. E hoje você tem a Samsung fazendo um smartphone com Android, onde o pacote tá excelente. A câmera ótima, o sistema não tem mais as coisas que a Samsung colocava antes, né? O Tizen, né? Não, o Tizen é do smartwatch. Qual que era o nome? A interface antiga lá, tinha um nome que era zoado o tempo todo, esqueci. TouchWiz? TouchWiz, isso. Só mudou de nome, né? E ficou mais clean, bem mais clean. Mas enfim, hoje você tem, né, um smartphone que já é bem refinado e tal, e quando você chega na loja, na hora de fazer a escolha entre um iPhone e um Samsung, por exemplo, por, sei lá, R$2.000 de diferença, a escolha é bem clara, né, qual que você vai comprar. Então acho que falta isso dentro dos smartwatches. Falta uma fabricante que faça, pelo menos pro Android Wear, que faça um aparelho que seja refinadinho, bonito, tenha esse apelo de estilo e que seja uma escolha lógica para quem já tá ali querendo comprar um smartwatch, que é o caso da Apple hoje para quem tem iPhone, entendeu? Afinal, no final das contas, o smartwatch ele é um acessório, então ele tem que ter esse apelo visual, né, cara? Não é nem uma pegada, beleza, o smartwatch é uma ostentação. É que é um acessório, cara, você tem que compor ali com o que você tá vestindo, ele tem que ser bonito. Além de ser funcional, ele tem que ser bonito. E não sei se vocês concordam com isso, mas no mundo Android não tem nenhum que me faria comprar nesse sentido, entendeu? Ainda levando essa questão do Apple Watch, iOS, os dois são integrados. Quando a gente pensa no mercado de Android Wear, a maior fabricante de smartphones Android não tem smartwatch com Android Wear, que é a Samsung, né? Eles colocam tudo Tizen. E eu acho que, por exemplo, o Gear S3 Frontier, que não parece aquele smartwatch de plástico que o Mobilon falou, esse é o Gear Sport, né? Eu acho que o Gear S3 Frontier é um puta smartwatch. Porra, eu super compraria ele, e ele integra tanto com Android quanto com iOS. E, assim, com Android Wear, as fabricantes relevantes que lançam smartphones Android não estão fazendo um trabalho bom, por exemplo. A LG, talvez seja a maior delas, ela tem lá o Watch Sport e tinha um outro Watch mais recente, que eles colocaram uma bateria tão minúscula que dura, sabe, 8 horas. Cara, durou 1/3 de um dia. Isso é muito ridículo, assim. E o Watch Sport realmente era um smartwatch melhorzinho, mas ele foi muito criticado porque ele era pesado, enfim. E também porque o Android Wear não é um sistema tão refinado quanto ele poderia ser. Quando a gente vê o Android para smartphone, ela é um puto sistema. Eu queria a central de notificações do Android no iOS, porque ela é muito boa, por exemplo. É o recurso mais comentado do Android, talvez o maior trunfo do Android, que é a central de notificações. E o Android Wear, ele é ruim. Eu nunca testei um smartwatch com Android Wear que fosse bom. Testei o ZenWatch 3 da ASUS, testei o Polar M600, que é focado em esporte, que é um nicho de wearable, testei o Moto 360 e alguns outros e, cara, a experiência é ruim, cara. A experiência é ruim. Eu tive uma experiência bem parecida com você também. Moto 360, o LG Sport. Recentemente eu testei uma porcaria que chama TicWatch S. E porcaria no sentido não que ele é pior do que os outros. É porque ele é super desconhecido e tal. Eu comprei e tal, tava mais barato. E a experiência é exatamente a mesma em todos esses aparelhos. É uma frustração, entendeu? A sensação que eu tenho é que eu tô usando um aparelho que tá inacabado, que eu tô pagando mais dinheiro do que eu acho que ele vale. Não são bonitos, então, sei lá, o resultado dessa experiência é frustração. Acho que a questão também é que a
a empresa que mais aposta no Android, nos smartphones, e que tem mais dinheiro pra desenvolver um produto bom, né? Que seria com o Android Wear, não desenvolve. Então... Nessa pegada de qual é o culpado, quem são os culpados, eu vejo que a Samsung, por ter pulado fora do barco aí, abandonado o barco, eu vejo ela não como uma culpada, mas se ela tivesse continuado investindo, talvez a gente tivesse um produto melhor, mas... Eu vejo ela como esperta. Eu também, mas ela é certamente um fator desse fracasso do Android Wear é a Samsung não ter continuado investindo nisso, mas principalmente, cara, pra mim o principal culpado não é nem a Qualcomm por causa dos processadores. Pra mim o principal culpado é o Google, porque ele teria que levar pra frente esse mercado, ele deveria investir no sistema novo, ele deveria investir num aparelho próprio, no Android Wear próprio. Ele, sabe, o Google, exato, não é? É a empresa que deveria... Falta um líder. Ela deveria bater no peito e falar assim, bom, o produto é meu sistema, eu vou lançar um líder de mercado aqui, construa e eles virão, entendeu? E aí mantém o negócio, cara. Nos comentários do artigo que eu escrevi, eu li uma coisa que eu concordei muito. O Google, nos smartphones, ele tem o Pixel, que é quase a gente fez esse smartphone, façam igual. Esse é o benchmark do mercado, sigam. Exatamente, e não tem um Pixel Watch, sabe? Não tem um Pixel relógio. Mas porque o Google não é um fabricante de hardware, né? Não é uma empresa de hardware, é uma empresa de serviços. Ele lucra com serviços. Será que o Google hoje não é uma empresa de hardware? Não, ele ganha dinheiro com serviços. É que nem você falar, por exemplo, que a Apple é uma empresa de serviços porque tem o Apple Music, por exemplo. Se a Apple fosse uma empresa de serviços, ela lançaria, sei lá, iPod Touch custando $100 para as pessoas assinarem o Apple Music e entrarem no ecossistema do Apple Music e rentabilizar depois com o Apple Music. Entendi. O Google não é uma empresa de hardware porque ela não é o foco principal dela. O objetivo do Google de lançar um Pixel é justamente para ter um benchmark, para puxar o carro do Android e falar, vamos lá, gente, a gente tem que evoluir nessa direção aqui. Não é para ganhar dinheiro, né? E diferente da Apple, que a Apple ela ganha dinheiro com hardware, então faz sentido ela desenvolver um produto desse. Só que a Apple, aí a gente entra até na questão do mercado de smartphone tá maduro demais. Tá difícil crescer porque a pizza não tá crescendo mais, né? As pessoas já têm os seus smartphones e hoje em dia os fabricantes estão lançando aparelhos mais caros para ver se consegue lucrar mais, ter uma margem de lucro maior, né? E o consumidor Apple é um consumidor premium, então tudo bem. Você pode lançar aparelho mais caro que eles vão pagar e a Apple tá bem nesse modelo de negócios. Então, por isso que a Apple lança aparelhos desse tipo. São formas de você manter as pessoas presas dentro do seu ecossistema. Então, as pessoas já têm um Apple Watch, quando ela for trocar de smartphone, ela não vai comprar um Android que ela vai ter que mudar tudo, né? Então, vai lá e compra um smartphone mais caro, por exemplo, um iPhone X, ou um novo iPhone todo ano, enfim. Mas acho que assim, se tivesse que apontar um culpado na questão do Android Wear, para mim o culpado é exatamente o modelo do Android Wear. Ele é muito livre. Esse é o problema. Ninguém toma a liderança dele porque ele é muito livre. Você vê lá que o cara do Ars Technica culpa a Qualcomm, que é o fabricante do processador. Sim, é uma peça muito importante. Aí a gente tá falando aqui que o culpado pode ser a Samsung, mas também pode ser o Google, entendeu? Então, de quem é a responsabilidade? Não, eu acho que é a soma dos fatores, cara. É um sistema muito livre, entendeu? Ninguém toma a frente pra fazer. Eu acho que a responsabilidade tinha que ser do Google, como eu falei. Se ele lança, sei lá, um Pixel Watch, eu provavelmente iria comprar. Espero não me decepcionar com isso, mas eu acho que quem deveria estar guiando esse mercado seria o Google. Eu acho que se a Samsung, pegando até o que você comentou de, tipo, tá muito livre, a Samsung, hoje ela é líder de mercado Android, porque ela pegou um mercado onde estava tudo muito diluído, pegou aquele produto, lançou um smartphone que é perfeito, roda tudo certinho dentro daquele sistema, líder de mercado, flagship, e vendeu. E hoje ela lidera esse mercado. Por isso que eu falei que se ela tivesse dado sequência no Android Wear, ela provavelmente hoje teria um relógio que seria bem acabado, entendeu? Mas tem uma outra questão. Ninguém toma a frente e ninguém tem por que tomar a frente. Porque para a Apple, mesmo que não seja lucrativo a venda do Apple Watch, é uma forma de segurar as pessoas dentro do ecossistema dela. Agora, no mundo do Android, para que você vai dedicar esforço em desenvolvimento para fazer um Android Wear se vai ser possível utilizar Samsung com Motorola, entendeu? Então tem muitos pontos negativos no Android Wear, na estratégia do Android Wear. É por isso que faz sentido o Google ser essa empresa que teria que tocar isso pra frente, entendeu? Só pro Google valeria a pena, do ponto de vista de ecossistema, investir em algo que ainda tá dentro desse contexto ainda. Então, uma coisa que a gente não explicou é o seguinte. Quando você tem um smartwatch com Android Wear, que é um dos motivos da Samsung ter pulado do barco, é que você não pode modificar o sistema. Ele tem que ser puro. A Samsung não tem como colocar mais coisas do que já está ali. E o Google,
como é o que eu acredito, né? O Google, o culpado de tudo, não atualiza, não avança no desenvolvimento do Android Wear, a Samsung, por que eu vou perder meu tempo esperando sair uma versão 3, uma versão 4? Vou fazer logo o meu. Porque se você vai olhar o que o Google faz hoje, é o quê? Ele pega um relógio e ele tenta dar uma experiência de celular dentro do relógio. O que ele tá fazendo em outros dispositivos também. Você pega um tablet Android, parece um celular esticado. Você pega um relógio, é um celular miniaturizado. Esse é o maior problema que eu vejo nas interfaces do Google, assim. É chato, é lento, fica pesado, não é tão responsivo quanto um Samsung com a interface dela, não é tão responsivo quanto um Apple Watch. E falando em Apple Watch, porque o Mobilon ficou repetindo que era o melhor, eu acho que tem diferença entre ser o melhor e entre ser o mais bem sucedido, né? Porque eu tenho uma experiência polêmica. Eu tenho uma experiência. Eu tenho experiência com vários smartwatch. Eu não vou dizer qual é o melhor, porque eu não acho que existe. Cada pessoa se encontra numa plataforma. Mas se você pegar a experiência Apple de você ter um problema com o seu relógio e você ter uma garantia universal, que você ter peça para repor, para consertar, que você ter todo esse suporte da Apple, e uma experiência que eu tive com a fabricante aqui do Brasil, por exemplo, que eu não vou dizer qual é para não dar problema, o meu carregador parou de funcionar e ela simplesmente não tinha, não tem o que fazer. O produto é importado, não fabrica aqui, não tem o que fazer. A gente que trabalha com imprensa, que é influenciador, a gente não pode chegar e recomendar 100% um produto que, se o cara der problema, ele não tem o que fazer. E aí tem todo esse lance do suporte, da plataforma, dessa miniaturização do Android. Eu acho que é muito fator para ser um problema pro Android Wear. Deixa eu só me defender aqui. Eu tô falando melhor no sentido de o produto como um todo, o conjunto da obra. Não, sim, com certeza. Pra quem usa iPhone, não existe outra opção. É o melhor e acabou. Mas assim, é óbvio que você vai achar, que nem eu dei o exemplo do smartphone, você vai achar um relógio que entrega alguma coisa que o Apple Watch não faz bem. Por exemplo, o Riga usava os da Garmin aí, que são ótimos para esportes, são muito mais precisos. Realmente, se você for um corredor, um esportista mesmo, talvez não seja a melhor opção, não é tão preciso, né? Mas para um nicho de atender público geral, é a melhor construção que eu vejo hoje. Eu concordo, cara. Como eu falei, eu uso Android, meu aparelho principal é o Android. Eu venho usando smartwatches há um bom tempo agora. Recentemente, quando eu fui no Brasil, a última vez que a gente gravou o Tecnocast, eu tava com a Fitbit Ionic, que é um relógio da Fitbit, e o meu smartwatch principal é um Apple Watch, cara. Então, eu não consegui achar no universo Android um relógio que seja tão legal ou que me atenda tão bem quanto o Apple Watch. Então, eu não sei, cara, como a gente ponderaria qual é o melhor, qual não é, mas a gente sabe que o Apple Watch, ele é líder de mercado hoje e, pessoalmente, pra mim é o que mais me atende, cara. Eu espero muito que o Google fale assim, beleza, vamos tocar esse projeto pra frente, porque eu quero um smartwatch com Android que me satisfaça. E não tem, cara. Eu acho que falta justamente isso. Talvez o Google puxar a liderança, fazer um aparelho que seja, vamos seguir isso aqui é o que dá pra fazer com o Android Wear, e ou o Google vai fazer isso em breve, ou o sistema vai morrer, né? Porque do jeito que tá. E falta também o mercado ter algum atrativo em querer fazer um relógio com Android Wear, né? Isso aí que a gente tem que analisar também. Não sei se é um produto que vai dar lucro, como a gente tá falando, é um produto muito de nicho. É fácil pra Apple vender relógio, porque já tá dentro do ecossistema dela e tem um apelo estético e tal. Agora, pra Android, cara, é difícil você distribuir o aparelho, são muitos modelos, é muito confuso, entendeu? Eu não imagino uma relojoaria com vários relógios Android pra pessoa escolher. Então, assim, é um mercado muito mais difícil no lance do Android, né? Para as fabricantes de Android é um mercado muito mais difícil do que para Apple, assim. A Apple é a escolha lógica, então não precisa só do Google para fazer isso dar certo. Precisa também ter um motivo para os fabricantes dedicarem tempo e atenção nisso. Acho que é isso. Enquanto vocês estavam falando, eu lembrei de uma passagem do Barba que ele falou que a Samsung ela pulou do barco porque ela não podia modificar o Android Wear, né? E de fato, quando a gente pensa no mercado de smartphones Android, ok, a gente pode falar que o sistema da Samsung era lento, ele era bugado, a Samsung demora para atualizar, mas muito do que o Android tem hoje foi a Samsung que fez. Outras fabricantes também, mas como a Samsung é a maior, né, ela influenciou bastante o desenvolvimento do Android. Muitos recursos nativos do Android que demoraram pra caramba pra chegar, a Samsung tinha no Galaxy S2.
no Galaxy S3. Sabe, é uma coisa que a fragmentação do Android, no final das contas, ela permitiu que o Android evoluísse melhor e evoluísse mais rapidamente. E no Android Wear não. O que as fabricantes podem fazer eu vou colocar uma watch face nova aqui, uma watch face personalizada, e eu tenho esse hardware padrão aqui que eu vou colocar, sei lá, um leitor de batimentos cardíacos que funciona 24/7, mas não são modificações muito profundas, por exemplo. Não tem como fazer o que a Samsung fez no Gear S3, que é um Samsung Pay, por exemplo. Você tá limitado ao que o Google oferece. Mas aí também tem a questão da limitação do hardware, né? Às vezes o Android Wear se limita tanto que é pra bateria durar mais, porque não tem processador tão avançado, não tem tanta bateria. Então, isso que eu acho mais bizarro. Porque eu acho o Tizen mais completo que o Android Wear. Ele tem menos aplicativos, obviamente. Mas ele é um sistema mais completo, mais polido. E com o mesmo hardware, o Tizen dura bem mais do que o Android Wear. É ridícula a comparação. Se você pega um Gear S3 Frontier, que tem uma bateria lá de 300, 400 mAh, que é mais ou menos que o Android Wear tem, ele dura 3 dias. Ele dura 2 com a tela sempre ligada. E o Android Wear não dura um dia inteiro com a tela ligada. É o problema do Android puro, cara. O Google não se preocupa no software gerenciar a bateria. Ele deixa pra Qualcomm com o processador gerenciar a bateria. Você pega o mesmo hardware no smartphone da Samsung, dura o dobro de bateria que o Pixel 2, velho. Mas você é livre. Você é livre pra Android zoando. e você já morreu faz tempo, Aí né, você cara? tá zoando. Aí você pegou aqui, ó. Pegou no coração, ó. Eu lembrei de um caso, eu tava com o Polar M600, que é um smartwatch pra quem nada, né? Tem várias proteções, certificação IP68, enfim. E ele veio com o Android Wear 1.5. E já tinha atualização pro 2.0, mas não veio instalado, então eu tinha que atualizar. Quando eu colocava ele pra atualizar, ele começava a baixar o Android Wear 2.0 direto no relógio. Quando a tela apagava, né, porque tem um tempo limite pra apagar a tela, ele pausava o download. Então, se nem um negócio nativo de atualização do sistema funciona direito, como que eles vão otimizar mais ainda, né? Porque não funciona. É tipo, não funciona a economia máxima de energia. E não precisa ir muito longe, cara. Se a gente for ver desse mercado quem era um proeminente, que tinha um puta de um sucesso com os seus consumidores, que era a Pebble, eles tinham um produto redondinho, era polido, funcionava bem, excelente bateria, ótimos apps. Era um case de sucesso. A Fitbit foi lá, comprou e matou. Mas era tudo que a gente precisava no mercado Android, cara. Era um Pebble, cara. Eu acho que tinha que ter um bloco só pro Pebble. Eu concordo. Saudades do meu Pebble. Vamos contar histórias, então. Eu tive um Pebble Time Steel que eu comprei depois que a Fitbit anunciou a compra da Pebble. Eu já sabia que ia morrer, enfim. Mas eu comprei porque primeiro, ele era muito barato. Como a Fitbit já tinha comprado a Pebble, a gente já sabia que ela ia matar o Pebble. Eu comprei o modelo por $70. E ele foi lançado por 250. Era o Pebble Time Steel, aquele de metal, bonito, enfim. Com uma borda enorme. Mas ele era bonito, vai. Eu gostava dele. Segundo, ele tinha uma tela que dava pra ver em qualquer condição. Ele tinha iluminação interna, você podia ativar, e no sol ele funcionava melhor do que em ambientes fechados. Coisa que, sei lá, um Android Wear ou mesmo um Gear da Samsung não faz direito, porque são telas com retroiluminação que com sol é pior a iluminação. Terceiro, a bateria dura pra caramba. Meu Pebble durava 7 dias. Aí só carregava no final de semana. Então eu não precisava me preocupar com qualquer outra coisa. Eu simplesmente usava ele. Então isso permite, por exemplo, que eu monitorasse meu sono. Coisa que com o Android Wear não tem como. Por quê? Porque a bateria vai acabar antes de você conseguir dormir. Então é muito ridícula a diferença. Hoje, por exemplo, eu tenho um Garmin Forerunner 235 e pretendo trocar neste mês ainda por um Fenix 5S, porque a bateria dura pra caramba também. E a tela também é tão boa quanto a do Pebble. E porque, pro meu nicho, ele funciona bem. Então, isso que eu ia perguntar, por que você tem um smartwatch? O que tem nesse relógio que faz você comprar ele e seguir usando ele? Então, só pra entender se é uma coisa muito geek ou se aplica a mais gente, assim. Não, é uma coisa muito geek e nichada. Mas assim, é um produto que... Vou falar dos pontos negativos. Não é um produto muito bonito, o Fenix mas o Forerunner 235 não é. Ele é um smartwatch de plástico. E ele não é muito inteligente também, então eu nem considero ele um smartwatch, né? Eu considero ele um relógio com GPS. Porque, por exemplo, notificações, chega uma mensagem no WhatsApp, aparece o nome da pessoa e você tem uma nova mensagem. Porra, isso é muito inútil. Acaba me atrapalhando. Por isso até mesmo eu desativo as notificações. Então eu não tenho notificações no relógio. Só tenho notificações de chamada recebida. Eu uso o Garmin porque ele me dá muitos dados interessantes. Então, quando eu tô correndo e uso o GPS, ele me dá cadência de corrida, cadência de passada, ele me dá
dá vários outros dados, eu consigo integrar ele com o Strava e ele me passa a altitude do meu trajeto, as evoluções. Quando ele mostra o meu VO2 máximo, que é uma medida interessante para ver se você está evoluindo, se seu coração está mais forte com o tempo. Então, é um produto muito mais nichado. Mas, se a gente for pensar também, esporte, fitness, é o único segmento, é o único motivo realmente forte, para você comprar um wearable hoje. Porque o smartphone não conseguiria fazer a mesma coisa. Uma pulseira ou um relógio, né? O wearables, né? Eu acho que a única coisa que faria as pessoas começarem a utilizar em massa um smartwatch seriam recursos nesse caminho que a Apple também já está indo, que é a questão da saúde, de você ter um sensor, ou um conjunto de sensores, que aí eu acho que englobaria sensores que ainda não temos hoje em dia, né, que consegue fazer análise do seu sangue, sei lá. Tem alguns protótipos, mas nada ainda muito preciso, comercialmente pelo menos. Então assim, eu acho que seria bacana a partir do momento que fosse um companheiro de saúde de fato, e não um app pra lembrar de tomar água. Pra mim é o que é o, ei, você não andou o suficiente hoje. Tipo, sério, eu não preciso de um pai no meu pulso, sabe? Porra. Sim. Já somos adultinhos, né, gente? Seria um grande atrativo você ter no seu pulso, sei lá, um laboratório, manja, um negócio que tá te monitorando o tempo todo e que, como eu falei o exemplo da diabetes aí, que o cara desenvolveu um algoritmo que, usando só os sensores do Apple Watch, ele já consegue identificar com 85% mais ou menos de precisão se a pessoa tem diabetes. Então, cara, você imagina você ter no seu pulso um device que, além de você poder ver as notificações, que é um adicional bacana, mas não é uma killer feature, além dela monitorar os seus passos, que é um adicional bacana, mas se você não é um esportista, não é uma killer feature, ele também vai te dar informações em tempo real do estado da sua saúde. Então, tipo assim, eu tô me sentindo meio mal, preciso fazer uns exames pra ver se tá certo os níveis de sei lá o que no meu sangue. Seu próprio relógio já estaria te dando relatórios diários da sua evolução, você já saberia com antecedência se tem alguma coisa de errado, pode ser que tenha alguma doença desenvolvendo dentro do seu corpo e você não sabe, entendeu? Então aí seria uma ferramenta essencial de saúde por questões de prevenção, de você ter o diagnóstico antecipado e poder ir atrás do seu tratamento. Aí eu vejo como uma killer feature, de ser um wearable que você fala, todo mundo deveria ter algum wearable, alguma coisa que, né, que faz isso. No mundo ideal, inclusive esses relógios, né, dentro desse contexto, essas funções estariam integradas com o sistema de saúde, ou o seu médico receberia notificações, receberia esse relatório de tempos em tempos. Isso tudo é fazível, vamos dizer assim. Tecnologicamente falando, dá pra você fazer essa integração. Então, é só uma questão de tempo, mas quanto tempo, entendeu? Pra gente chegar lá, eu acho que a gente vai ter muito relógio ainda que é mais limitado, não tem esse nível de precisão. Algumas versões aí, alguns anos, eu diria pelo menos uns 10 anos pra gente chegar nesse nível que o Mobilon falou. Mas esse é o mundo ideal, cara, e eu acho que é aí que a Apple tá mirando. E eu acho que é legal a questão da IA também, tá correndo paralelamente a isso, né? Porque a gente já falou no episódio sobre inteligência artificial, de como a IA consegue identificar câncer com mais precisão do que médico já, de ficar analisando imagens e vendo os padrões ali a um nível de pixel, né? Então acho que assim, o dia que isso começar a ser aplicado num smartwatch e você utilizar aqueles diversos sensores para ficar coletando dados em tempo real do seu corpo, aí sim, aí eu quero. O risco é que o relógio ele vira um Dr. Google, né, cara? Que ele começa a achar um monte de diagnóstico, passa pro usuário e o usuário fica louco, meu Deus, tô com câncer, e tipo, não é nada, entendeu? Mas eu acho que da mesma forma que você tem psicólogos trabalhando por trás do algoritmo do Facebook para segurar as pessoas por mais tempo na rede social, você também vai ter essa necessidade de ter grandes especialistas por trás dos sistemas, né, da Apple, do Android, seja qual for aí, para regular qual nível de alerta e qual nível de informação é ético você dá para o usuário. É lógico que, tipo assim, se chegar no nível de conseguir analisar suas células sanguíneas ali só com algum raio infravermelho, sei lá, e o cara identifica que você tem HIV. Cada país tem um protocolo. Eu descobri que no Brasil, por exemplo, se você faz o exame de sangue, o médico solicitou, você foi lá, você fez o exame. O laboratório não pode te dar o exame e pronto. Você abre a cartinha na sua casa e descobre que, eu tenho HIV, né? Ou você segue um protocolo. Você abre a cartinha. A cartinha do... Cartinha do Papai Noel, Tô presente. Os exames, né? Tipo assim, aqui no Brasil, o médico é notificado, o médico te liga e fala, vem aqui, precisamos conversar. Deu ruim. Numa dessas, você já sabe que deu merda, né? É tipo a namorada te ligando e fala, a gente precisa conversar, né? Você já sabe.
Meu Deus. Mas tem um protocolo. Então acho que esses protocolos também precisariam ser implementados de acordo com, respeitando aí as regras de cada país e tal. Mas enfim, isso aí é mais simples, né? É uma questão mais ética que você notifica e fala, olha, talvez você precise fazer um exame, faz tempo que você não faz. E o cara vai lá e faz o exame pra ver se tá tudo certo, né? Seria mais ou menos isso. Relógio que detecta câncer, pra mim, não faz a menor diferença. Eu acho que vocês caíram legal aí no marketing da Apple, viu? Parabéns. Como não, cara? A última coisa que eu vou procurar, um relógio que detecta câncer. Tá, agora Não, mas- pensa o mercado geral. Você tá Pessoas simplificando. normais. É. Não foi exatamente câncer que eu falei. Eu Imagina, sei, mas- o mercado de Apple Watch ele já é grande, e ele vai continuar crescendo. Imagina que no futuro pessoas vão comprar produtos e eles sabem que existe um aparelho que se ele colocar no braço, a galera, o público geral, não você, o público geral sabe que se ele colocar um aparelho no braço, ele pode ter acesso a um diagnóstico mais rápido. Você acha que a galera não vai comprar, cara? Não, ok, mas eu trocaria por um controle de música. Desculpa. Desculpa. Ok. Não, ó, pois ó, a gente tem o Riga é atleta. O Riga trocaria, eu acho que um detector por um GPS mais preciso. Não Você não trocaria precisa Riga. trocar, cara. Você pode ter os dois, cara. Eu sei, cara, mas eu sei lá até quando vai ficar inchado esse smartwatch, entendeu? Por isso que a gente falou que é o mundo ideal. A gente imagina que o hardware vai evoluir junto com o software nesse sentido, entendeu? Eu quero um smartwatch mais leve e mais rápido, só isso. O Barba foi quase tipo assim, eu vou querer saber que eu tô doente, deixa eu morrer. Deixa eu morrer ouvindo música, né, cara? Eu ouvindo passando a música. Bom, já que a gente tá falando então que são muitas opções e nenhuma atende direito, né? A gente tem também a questão dos AliExpress da vida, que tem muitos aparelhos lá de marcas Xing Ling que ninguém conhece. Acho que vale a gente abrir então aqui pra falar a cada um o que tá usando, se tem algum modelo específico aí que vale a pena ficar de olho também. Ô Barba, você que testa bastante coisa chinesa aí, né? O que tá te agradando nesse momento? Tem uma empresa chamada Wami, que ela é um braço da Xiaomi. A Xiaomi, como todo mundo sabe, fabrica de drone, a bicicleta elétrica, a smartphone, a tudo, né? Tem até copo térmico agora. Não, eu vi que eles têm até parafuso, aparelho elétrico de parafusar. Assim, eu não vou julgar, porque a Samsung fabrica de tanque de guerra a geladeira, né? Então, tem hoje, que eu já falei bastante até em redes sociais, o Amazfit Bip, que aí, pra mim, é a melhor opção hoje, depois do Pebble. Ele é bem inspirado no Pebble, né, cara? Mas ele tem uma carinha de Apple Watch inspirado no Pebble. Ele é realmente muito recente, ele é coisa do segundo semestre do ano passado. Ele vai fazer 6 meses, se duvidar. Então, em 6 meses não dá tempo de desenvolver muita coisa. Mas sim, ele tem uma bateria absurda. Comigo, todo o tempo notificando, recebendo os dados, enfim. Comigo tá durando 1 mês de bateria. E aí ele já notifica tudo, ok, já tem watch faces. Ele tem monitor cardíaco, ele tem proteção IP68, né? Você pode mergulhar com ele. Troca ele tem pulseira, né? Nossa, ele tem GPS integrado, velho, que não depende do celular. Você pode ajustar ali, configurar, deixa o celular em casa e vai correr na praça ali perto da sua casa. Enfim, tem bastante coisa bacana num smartwatch barato, que principalmente ele é barato, porque a gente sabe como os chineses conseguem diminuir o valor, porque não vou entrar nesse mérito, mas é aquela coisa, os fornecedores estão um perto do outro e aí você não tem essa coisa, né, aquela coisa mais cara de um fornecedor importado. Na China, o fornecedor fica do lado do outro, fica mais barato. E aí a gente tem um smartwatch custando $60, pelo menos. Aí a gente pode até deixar o link, né, Mobilão? Sim. Então a gente pode deixar até o link aí Você ajuda, assim, inclusive ajuda a manter esse podcast. Isso, né? Bem legal, cara. Eu tava usando a Fitbit Ionic, como eu falei, eu troquei esse relógio pelo Apple Watch, porque no trabalho agora eu tenho um iPhone, me deram um iPhone, eu tenho que usar, e as notificações do trabalho só vão pro meu calendário do trabalho. Eu tava tentando ter alguma coisa no meu pulso pra me avisar, ei, ô imbecil, levanta daí, para de programar que você tem uma reunião no 6º andar. E não tava funcionando com o da Fitbit. Então eu troquei pelo Apple Watch, e no outro pulso, eu sou daquele tipo de gente idiota que usa coisas nos 2 pulsos, no pulso direito eu tô usando uma Fitbit Aria pra me ajudar a levantar, porque eu tô dormindo, ela vibra, né? Não te incomoda dormir com coisa no pulso? Não, eu tava acostumado. Cara, eu dormia com a Fitbit Charge 2. Ela é bem maior que a Aria. E eu já tava meio que acostumado. Incomodava um pouco a luz
no meio da noite. A área ela é mais fininha, então não tem tanta luz, mas você ainda tem o monitor cardíaco, você tem o monitor de sono e é basicamente por isso que eu tô usando. Mas agora, depois disso aí que o Barba falou, possivelmente ela vai ser aposentada, eu vou pegar a nossa Fitbit aí que eu gostei, cara. Ela tem todos os monitores que você tá falando aí, cardíaco, sono, e é bem leve, tá? Tô pensando em pegar ela também. Tinha visto os stories do Barba já. Eu já testei alguns Androids também, o Android Wear, já testei pulseira fitness, mas não vi necessidade de ficar usando nenhum desses. Não achei que mudou minha vida em nada de verdade. Essa semana, talvez eu pegue um Apple Watch com a assessoria da Apple, né, pra fazer o teste e tal. Quem tiver dúvidas sobre o Watch 3, não testou ainda, já pode falar comigo também, que eu vou postar depois no Stories, @mobilon. Tô pensando em pegar esse que o Barba falou também, depois que eu vi os posts dele. Então, eu tô usando o Garmin Forerunner 235, já tinha falado antes, né? A final do mês estarei na MWC em Barcelona e eu já comprei um Fenix 5S, que é um modelo significativamente mais caro. Eu gosto do ecossistema da Garmin, por causa de todas as informações que ele me dá. Eu posso registrar qualquer coisa da minha vida. Os relógios têm uma bateria que duram bastante. Correndo 3 vezes por semana, ele dura uma semana. Se eu não correr nenhuma vez na semana, ou seja, se eu não usar GPS, ele dura quase 2 semanas. Então, acho que bateria é um ponto muito importante pra mim. Eu sempre fiz questão disso, assim. Pebble era meu xodó por causa da bateria. Eu não preciso ficar me preocupando. Não que você tenha muito como errar com o Garmin, mas qual o modelo que você tá usando? O Forerunner 235, que é o modelo meio que de entrada deles. Ele é quase um intermediário. Ele tem um visual mais esportivo e meio plástico, assim. E eu tava pensando em trocar por um Fenix 5S, porque ele é mais bonito, ele é de metal e é um relógio que eu posso usar em qualquer ocasião, assim. Na verdade, eu já uso ele em qualquer ocasião, né? Eu durmo com ele, enfim. Ele registra meu sono, registra qualquer coisa. E eu uso ele muito como relógio, assim. Eu não sei, mas faz uns 3 anos que eu passei a usar relógio de pulso. E é tão interessante você poder ver as horas sem ter que pegar o smartphone. eu acho assim, revolucionário. Você... Killer feature do meu relógio é mostrar as horas. Eu acho um negócio impressionante, assim. Imagina, o primeiro Android Wear falhava até nisso. Exatamente. Claro, eu faço muito uso de GPS, de leitor de batimentos cardíacos. Inclusive, leitor de batimentos cardíacos funciona 24 horas por dia. Então, muitas coisas aqui. Eu sempre usei relógio de pulso, né? Desde criança, sempre fui muito fã. Do digital até o analógico. Só não consegui migrar pros smart ainda, né? E agora eu tô com essa... Eu ia falar necessidade, eu sei que vocês vão me zoar, né? Mas meio que corrigir um problema criado pela própria Apple. Porque eu tô com o iPhone 10... Tem a questão da notificação destravar só quando você olha pra tela. Mas aí o iPhone 10 tá no dock e toda hora você tem que ficar pegando o aparelho e levantando pra mostrar pra sua cara. Às vezes não destrava de primeira, você tem que desligar a tela, ligar de novo. Ou você tem que abaixar, erguer de novo. Enfim, só o Face ID tá péssimo. Então, talvez um relógio ajude eu a ver as minhas notificações dessa vez. Olha aí, criando problema pra vender a solução. Exato. Olha aí, ó, empresa do mal. Ajuda, cara, ajuda. Eu vejo, eu uso o iPhone e o Apple Watch meio como um instrumento de trabalho, são ferramentas de trabalho. Eu basicamente só uso quando eu estou indo pro escritório, mas ainda assim, é super cômodo, cara, você consegue destravar o Mac, funciona muito bem, cara. E na parte fitness, pra mim, faz pouca diferença, assim, porque eu só faço academia 2 vezes por semana, é pouco, e não tem nada ainda, nenhum sensor que seja útil na academia, além de batimento cardíaco, né? E mesmo assim também, pra quê, né? Só pra ver que o seu batimento subiu. Não, se você não corre mesmo, não usa, sabe, não corre na rua, que, né, onde você mais usa o GPS, não faz eu ando de bike, mas... já é alguma coisa, cara. O celular no bolso resolve. Dá pra perceber que cada um tem um jeito, né, uma necessidade diferente, né? O Toad é realmente pro trabalho, pra ficar lembrando reuniões, tá? O Rig é totalmente esporte aí, tá? O nosso atleta, nosso orgulho. Opa! Aqui. Não, o Fitbit Maratona eu uso... em 2020. Fitbit eu uso pra correr mesmo, cara, é mais pra rua mesmo. O meu uso atual é pra responder a minha noiva, porque a gente vai casar, então ela é prioridade. Tenho que se notificou, se for ela, tem que correr e responder. Sim, amor, sim, 300 bem casado, exatamente. Pode confirmar. O Barbie é aquele que coloca de som de notificação uma sirene, né? Pé, pé, pé. Ai, que sempre... horror, velho. Eu tô zoando, mas é notificação, total.
Bom, então é isso, a gente vai chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E você, o que você tá usando hoje de smartwatch aí? Se é que tá usando alguma coisa, né? Manda pra gente, o nosso e-mail é tecnocast@tecnoblog.net e diz também, se você não tá usando, por que não usa, né? O que você sente falta, ou o que você acha, né, de toda essa questão do Android Wear também. Você pode continuar a conversa com a gente nas redes sociais, em todas elas eu sou @mobilon, @PauloRiga, @ToadGeek, @barba com 3 As no final. e não esquece de entrar na iTunes Store, dar 5 estrelinhas pra esse episódio, ou indica pro seu amigo que ainda não conhece o Tecnocast ou não conhece a mídia podcast. É isso, galera, a gente vai ficando por aqui, mas voltamos semana que vem, porque semana que vem tem MWC, Riga estará lá para acompanhar os lançamentos de smartphones. Até lá, tchau, tchau. Tchau. abraço. Falou! Como é que a gente vai fazer a abertura aí? Qual é a ordem dos fatores? É porque normalmente eu sou o último a falar, né? Mas o Barba tem o Barba sou eu aí. Tá, então Mobilon, Riga, eu, Barba. Isso. Ok. Eu não preciso repetir sempre aquilo não, era só a primeira vez. Agora você tem que repetir, cara. Agora é a marca dele. Tá. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Matheus Gonçalves. E de novo que eu não gostei? Obrigado. Muito afobado aqui. Peraí, por que o Todd tá mutado nessa abertura que ele vai ter que falar? Desmuta aí, velho. Não, eu falo, mas na hora eu desmuto. Ah, tá. Não, mas já deixa aí, né? Sei lá. Tá bom, cara. Eu só tô tentando te ajudar. Eu fico nervoso aqui. Não sei. Você ficou nervoso. Eu sou o último, é. O cara vai falar, não vai, meu Deus do céu. Ele tá mudo, ai meu Deus do céu. Ah, meu Deus, vai dar tudo certo, gente. Vai dar tudo certo. Ninguém ficou surdo até agora, então. Beleza, cara. Calma, eu vou falar. Vai dar certo, cara. O desespero do editor quando participa da gravação. Né? Aliás, isso eu acho que tem que ir no fim do episódio. Vai. Vamos lá. Riga, como é que eu te dou o gancho? Com a direita, de baixo pra cima. Tá, vamos, já sei. Aí começaram a sair os reviews. Nossa. Aí começaram a sair Reviews. Tô na puberdade, gente. Você pega um relógio, parece um celular não sei falar miniaturizado. Você acabou de falar. Miniaturizado. Miniaturizado. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Matheus Gonçalves. E eu... Deixa eu só fazer o meu, vai. Eu falei, eu sou o Barba.